Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais uma oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, particularmente tendo como referência principal a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaria de cumprimentar aos queridos amigos que nos acompanham do estudo do Evangelho da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Estudo esse que é promovido por essa casa mencionada e que, nesse formato online, está sendo transmitido também para os canais do Raciocínios Espíritas e, periodicamente, também para o canal da TV 7. Meus cumprimentos a todos, em especial aos amigos que fazem parte desse estudo, isto é, que interagem conosco de uma maneira mais direta, mais interativa e que são membros desse estudo, desse grupo, e que temos a oportunidade de ampliar e de expandir esse conteúdo deste estudo para outros que não possam participar tão assiduamente, mas que têm interesse de acompanhar periódica, invariavelmente, através do YouTube. Por isso que esse conteúdo está sendo também transmitido pelo YouTube, que é uma plataforma, inclusive, acessível a todos, que todos podem ali acessar, que todos podem, de alguma forma, compulsar no momento oportuno. Meus cumprimentos a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando. O tema de hoje versa sobre o capítulo, ou melhor, a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução que estamos esmiuçando cronológica e paulatinamente todos os capítulos, né? Todos os tópicos. Porque esse estudo tem o objetivo de percorrer, como temos feito ao longo desses anos, desses últimos anos, percorrer toda a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e nessa oportunidade aqui estamos recomeçando a obra a partir da sua introdução. A introdução que a gente já explorou o primeiro item dela, o objetivo desta obra, já exploramos o controle universal do ensino dos espíritos, a autoridade da doutrina espírita, que é o item 2. Já exploramos, na última oportunidade, o tema mais recente, notícias históricas, e o tema de hoje é Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do espiritismo. Esse é o nosso tema, portanto, item 4 da introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me falha a memória, eu posso consultar aqui, mas tenho quase certeza que se trata do último tópico da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, na qual Kardec aí coloca esse tema, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã. Vale a pena aqui considerar que um grande pensador, não me lembro o nome dele agora, não me vem à memória aqui o nome dele, mas depois posso consultar e compartilhar com vocês. Um grande pensador, um grande intelectual, estudioso da tradição filosófica, chegou a afirmar o seguinte, que toda a história, eu não estou sendo aqui literal, ao pé da letra, ipsilíteres, né? Mas ele falou mais ou menos assim, que toda a história da filosofia, que toda a história da tradição filosófica, de toda a história dos grandes filósofos após a Grécia é uma nota de rodapé da filosofia de Platão. É uma nota de rodapé da filosofia de Platão. Dada a importância aí do conteúdo apresentado por Platão. E por que eu estou chamando a atenção aqui e citando somente Platão e não Sócrates? Porque a gente sabe, historicamente, que Sócrates não escreveu nada, não deixou nada escrito. Então tudo aquilo que a gente sabe sobre Sócrates foi Platão quem divulgou, foi Platão quem apresentou, e mais tarde a gente vai voltar nesse ponto, calma aí, a gente vai mais tarde retomar esse ponto aqui, mas os grandes acadêmicos, os intelectuais, os pensadores, os filósofos, os especialistas em filosofia, quando citam essa temática, costumam citar Platão. Há quem, inclusive, chegou a duvidar da existência de Sócrates, achando que Sócrates era um mito inventado por Platão. Era uma espécie de personagem fictício que Platão inventou para transmitir a sua filosofia. Então,
Me parece que essa tese hoje não é uma tese em voga, não é uma tese forte. Tudo indica que hoje a grande maioria dos estudiosos reconhecem a existência de um filósofo chamado Sócrates, mas cuja historiografia a seu respeito, isto é, cuja vida e obra é sempre objeto de desconfiança e de suspeita pelos estudiosos, porque a gente não sabe nada dele a não ser de acordo com aquilo que Platão trouxe. E por isso Sócrates muitas vezes é colocado como suspeito nesse sentido, em termos de precisão, de dados, de fatos concretos, etc. Por isso que muitas vezes os intelectuais e estudiosos da filosofia citam Platão como sendo o pensador. O pensador, e que tudo que vem de Sócrates é por meio de Platão, né? Claro, houve outros discípulos de Sócrates que citaram ele, mas citaram de maneira muito discreta, de maneira muito sutil. Grande parte daquilo que a gente conhece de Sócrates é escrito por Platão. Porque, repito, Sócrates não deixou nada escrito. E o que Platão coloca a respeito de Sócrates é que Sócrates era o seu mestre, tanto seu como de alguma forma, de outros discípulos ali, né? De outros pensadores ali que se ligaram a ele. Então, Platão coloca Sócrates como um vulto, apresenta Sócrates como um vulto maior do que ele, nesse sentido, pelo menos ele apresenta assim como um mestre, como a referência e assim por diante, mas como os intelectuais ficam atentos aos textos e aos fatos históricos, para eles, Sócrates é aquilo que Platão pintou e, portanto, fazem muito mais reverência a Platão. Aliás, vale a pena aqui considerar uma coisa que, do ponto de vista nosso espírita, é super esquisito, que eu vou dizer, é super esquisito, mas é compreensível, que é o seguinte: nas academias, nos estudos de filosofia, Platão é muito mais aplaudido e reverenciado do que Sócrates. A figura de Sócrates, dentro das limitações e dentro daquilo que a gente sabe, mas com aquilo que a gente sabe, a figura de Sócrates não é tão comentada e tão valorizada como é a de Platão. Porque algumas ideias de Platão que versam sobre política, sobre a polis, sobre outras discussões, eram mais assim colocações dele, e aquilo que Sócrates coloca como opinião e que Platão transcreve, muitas vezes é sobre questões da alma, questões da metafísica, da espiritualidade, que muitas vezes filósofos materialistas não estão interessados nisso. Então, quando você examina aquilo que Sócrates contribuiu em termos de fala, que a gente sabe que veio de Sócrates, porque Platão foi quem disse isso, comparado com aquilo que Platão disse de punho próprio, ou seja, a opinião de Platão, quando se compara, os intelectuais da academia colocam um peso maior nos ditos de Platão. Isso não acontece para nós espíritas, e a gente vai ver aqui que para nós espíritas e para nossa compreensão, o sentido é oposto. Platão foi um grande discípulo de Sócrates, mas Sócrates, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista das ideias espirituais, é maior, mas muitas vezes a academia olha para as ideias espirituais de Sócrates e acha mais interessante as considerações políticas, sociais, que também Platão trouxe. Essa é uma introdução, essa é uma primeira introdução que eu gostaria de fazer. No texto que nos serve de base não tem nada disso, tá? O que Kardec faz no texto que nos serve de base? Ele retira alguns trechos de comentários de Platão e de Sócrates, né? Muitas vezes diálogos de Sócrates com Platão, ou de Sócrates com os discípulos que ele traz, ou comentários de Platão sobre os grandes conceitos da filosofia socrático-platônica, e comenta, a partir desses trechos, a semelhança e a identificação com as ideias cristãs e com as ideias que o Espiritismo explica e estuda. Mas antes aqui de falar especificamente sobre as considerações kardecianas, nós não iremos aqui pegar trecho por trecho para ler e examinar, porque você pode fazer isso em casa. Eu recomendo, inclusive, aqueles que estão estudando conosco e que estão nos acompanhando, que leiam o texto, leiam item por item, veja a lógica de Kardec, vejam o brilho, a coerência
né, a sensatez kardeciana a abordar essas questões. Vale a pena aqui, mas nós não iremos fazer isso porque Kardec já fez com um brilhantismo que não teremos a capacidade de repeti-lo. Não teremos a mesma grandeza e a mesma sabedoria e a mesma desenvoltura e elegância de traduzir, de reproduzir nos moldes e consoante Kardec o fez. Então esse é também um ponto importante a ressaltar, a chamar a atenção. Gostaria de dizer que há pontos importantíssimos que Kardec coloca ali, que vale a pena, repito, a gente estudar ponto por ponto, mas aqui eu vou fazer, na verdade, considerações gerais sobre o propósito de item 4 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do Espiritismo, entender por que esse tópico kardeciano, por que essa importância, né? E tentar ampliar essa compreensão com elementos que eu vou aqui acrescentar, considerações a mais que eu vou colocar para enriquecer a compreensão do texto, para enriquecer a bagagem de quem nos acompanha a respeito desse entendimento, a fim de que quando a gente leia o texto, a gente tenha mais bagagem para entendê-lo, a gente tenha mais repertório, como se gosta hoje de falar em filosofia e em ciências sociais, a gente tenha mais repertório individual, repertório pessoal, repertório cultural, para que a gente, quando se debruce sobre o texto, a gente consiga compreendê-lo melhor, entendê-lo melhor, ter mais conexões, raciocínios com outros conhecimentos, com outras epistemologias e assim por diante. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, discípulo de Freud, herdeiro inicial da psicanálise freudiana e mais tarde dissidente da psicanálise freudiana convencional, a partir de cuja ruptura ele elaborou a própria teoria psicológica própria, a própria escola psicológica, à qual ele deu o nome de psicologia analítica. Jung, que foi um grande intelectual, que foi um grande estudioso e conhecedor da alma humana, estabeleceu em uma das suas obras mais conhecidas e mais famosas a ideia de arquétipo. A palavra arquétipo vem de dois termos: arcaico, antigo, ancestral, e tipos, marcas. Arquétipo seria, juntando essas duas palavras iniciais, ao pé da letra, arquétipos significaria marcas antigas ou marcas primitivas. Aliás, esse é um termo que possivelmente o conceito Jung bebeu de Platão. Bebeu da filosofia platônica, quando Platão fala sobre os mundo das ideias e as marcas do mundo das ideias, de onde a gente sai e para a qual a gente traz para o mundo dos sentidos. Aí, nessa dualidade platônica entre mundo dos sentidos, o mundo da sombra, a sombra da matéria. Sombra, aliás, é outro conceito que Jung vai desenvolver do ponto de vista psicológico. E o mundo das ideias, o eidolon, né? Do eidos, da ideia, né? E assim por diante. Ou alguns, como gostam de colocar no grego, né? A dualidade entre episteme, conhecimento, intelecto, ideia, e doxa, matéria, manifestações, algo concreto, né? Daí a ideia de epistemologia, né? Ramo do conhecimento, estudo do conhecimento, e doxa, que dá a ideia de ortodoxa, né? Que é clássica, fechada, etc. Opinião, né? Doxa tem a ver também com opinião, né? Então, essa dualidade platônica de mundo das ideias e mundo dos sentidos, e que Jung bebeu da filosofia platônica, mas sobretudo dos neoplatônicos, né? Os neoplatônicos como Plotino, entre outros, que falavam de arquétipos, de marcas arcaicas que nós trazemos. Jung utilizou dessas duas palavras arquetipos, marcas primitivas, marcas antigas, para cunhar a expressão arquétipo, que na psicologia junguiana significará arquétipos, conteúdos que nós temos e que são conteúdos que fazem parte da tradição humana. Isso são temas
padrões universais, ou seja, temas que se repetem ao longo da história, temas que aparecem repetidamente ao longo de todas as civilizações ou de grandes civilizações. Esses temas, arquétipos, são temas centrais da humanidade, são temas gerais da humanidade. Por isso, esses arquétipos estariam no inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo. Aliás, a obra que eu me refiro aqui é justamente a obra clássica junguiana, que é Arquétipos e Inconsciente Coletivo, onde ele desenvolve, ele elabora, estrutura e desenvolve esse conceito próprio da teoria junguiana, que é um conceito que tenta, de alguma forma, se afastar ou diferenciar-se da psicologia freudiana, da psicanálise. A psicanálise tinha o inconsciente, né, que Jung chama de inconsciente pessoal ou inconsciente individual, para diferenciar do inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é aquele no qual estão as nossas memórias reprimidas, os conflitos nossos da infância, aquilo que a gente recalca, aquilo que a gente reprime, aquilo que a gente nega pra gente mesmo, aqueles conflitos, o conflito sexual, os conflitos do desejo, os conflitos das motivações humanas na nossa história de vida, nessa existência, nessa vida. E o inconsciente coletivo seria esses temas gerais. Então, por exemplo, o tema do masculino e do feminino está presente em qualquer história da civilização. Em qualquer cultura tem a dualidade masculino e feminino, que aparece com roupagens diferentes, mas cuja essência é o mesmo. O tema materno, a ideia de maternidade, é um tema central da humanidade. Aparece tanto em Maria Santíssima, em Maria de Nazaré, que é um símbolo da maternidade, como aparece, sei lá, na cultura afrodescendente, a cultura, inclusive, hoje brasileira, que é Iemanjá, ou então a cultura dos mares, né? Ou então Rômulo, Rêmulo e a loba, né? Ou então Cornélia e os seus filhos, os Gracos, e assim por diante. Então, a ideia das mães, das grandes mães, da mitologia, estão presentes. Maternidade é um tema. A ideia da luta do bem e do mal, outro arquétipo, né? A ideia da sombra, que eu já me referi aqui, são temas centrais que aparecem de maneira repetida ao longo da história. Tá? E eu não vou aprofundar muito, não vou desenvolver muito a ideia de arquétipo, porque é um tema específico. Eu só queria dizer que na visão espírita, especialmente quando Joana de Ângeles aborda esses temas, Joana de Ângeles vai dizer que os arquétipos nada mais são do que conteúdos nossos de reencarnações passadas. Então, por exemplo, a ideia do feminino dentro do homem, todo homem tem um feminino inconsciente, toda mulher tem um masculino inconsciente, que é mais ou menos pronunciado tanto na mulher quanto no homem. E que ele chamou ânima e ânimos. Né? A ânima é o lado feminino do homem, o ânimos é o lado masculino da mulher. Né? Que pode ser mais ou menos desenvolvido, mais ou menos estabelecido e assim por diante. E a tarefa do autoconhecimento, entre outras coisas que Jung falava, era harmonizar essas polaridades, consciente e inconsciente. Então, o ego masculino é consciente, o seu lado feminino é mais inconsciente. O ego feminino é consciente, o lado masculino dela é mais inconsciente. Então, a ideia é harmonizar os conteúdos conscientes com os conteúdos inconscientes, que seria o processo de amadurecimento psicológico. Na visão espírita, esses arquétipos são conteúdos da reencarnação do próprio sujeito. Quando em outras vidas o sujeito reencarnou no masculino, reencarnou no feminino, o sujeito teve experiências na maternidade, teve experiências no feminino e no masculino, teve experiências na sabedoria, teve experiências na ciência, na arte. Tudo isso são arquétipos, temas centrais da humanidade. Então, na visão espírita, interpretado especialmente pela brilhante entidade espiritual Joana de Ângeles, os arquétipos são esses conteúdos reencarnatórios aonde nós somos herdeiros de nós mesmos. Jung tentava explicar os arquétipos como sendo conteúdos que são transmitidos geneticamente, hereditariamente. Mas Joana de Ângeles diz que, na verdade, os arquétipos são conteúdos nossos, da humanidade, porque nós, um dia, fomos a humanidade do passado. Estivemos nas outras civilizações. Estivemos reencarnados em outras culturas. E herdamos, portanto, esses conteúdos arquetípicos, não porque foi transmitido geneticamente
pelos nossos ancestrais, mas porque nós transitamos, lidamos com eles, travamos contato com esses conteúdos ao longo das encarnações e trouxemos ao longo da nossa história como espíritos imortais. Mas os arquétipos, em uma outra visão espiritual, à luz da doutrina espírita, os arquétipos podem também ser considerados as grandes verdades que regem o mundo espiritual. As grandes verdades que orquestram, que organizam, que estruturam o mundo espiritual. Os grandes elementos básicos das leis do mundo espiritual. Essas verdades que de vez em quando são captadas ao longo dos tempos, que são assimiladas ao longo dos tempos, que são transmitidas ao longo dos tempos, porque de vez em quando homens e mulheres conseguem captá-las. Captá-las de tal forma que as reproduzem semelhantemente a outros. Entramos, inclusive, em outro tema junguiano, que é o tema da sincronicidade, né? A ideia está no ar e as pessoas pegam coincidentemente. Por que a ideia está no ar? Está no ar porque fazem parte do mundo original, do mundo primário, primário aqui no sentido de primeiro, de primordial, o mundo causal, o mundo básico, que é o mundo espiritual, de onde a gente veio. E como a gente veio do mundo espiritual, a gente tem marcas do mundo espiritual, nossa origem espiritual. Mesmo quando a carne nos abafa, mesmo quando o corpo abafa e mergulha a mente espiritual em sombras, mesmo assim a gente tem intuição e tem ideias da vida espiritual. Aqueles que conseguem sair um pouco dessa névoa, como diz Emmanuel através de Chico Xavier, essa neblina da carne, essa neblina do mundo físico que de alguma forma prejudica a gente enxergar as verdades espirituais, esses sujeitos que conseguem diluir essa neblina, essa sombra e consegue visualizar as verdades espirituais, recebem-nas, assimilam-nas e transmitem-nas às outras pessoas. Transmitem elas às outras pessoas. Comunicam-nas às outras criaturas. Então, de vez em quando, ao longo da história, essas ideias aparecem apesar das culturas diferentes, dos momentos históricos, do Zeitgeist, né, espírito do tempo, do momento específico da civilização, momento específico daquele momento, né, momento histórico, cultural, ainda assim, a linguagem ser específica, ainda assim, a essência do tema é o mesmo e as ideias se repetem. Isso também é um arquétipo. Isso também é um tema central da humanidade que se reproduz. É um tema central que, de alguma forma, se repete. E por que estamos falando isso? Porque quando Allan Kardec estuda o Espiritismo, ele vai fazer a seguinte diferenciação. E é importante entendermos isso. Isso está presente em toda a obra kardeciana, não apenas nos 5 livros, mas em todas as revistas espíritas, nos livros que ele escreveu, que não fazem parte do Pentateuco, mas sobretudo no Pentateuco, que é a obra mais importante, né? As 5 obras, isso está presente, que é o seguinte. A palavra espiritismo é usada por Allan Kardec em 2 sentidos. 2 sentidos. Um sentido, que é o sentido estrito, que é o sentido rigoroso. A rigor, espiritismo é usado por Allan Kardec nesse sentido que eu vou explicar agora, que é o sentido assim mais correto do ponto de vista histórico, mais rigoroso do ponto de vista da definição e rigoroso também, mais fiel em relação à própria palavra que surgiu. A partir desse momento, no século XIX, a palavra espiritismo não havia antes. Então, no sentido técnico, no sentido conceitual, no sentido dicionarístico, né, lexicográfico, podemos dizer que a palavra espiritismo, e é assim que Kardec usa na sua grande maioria, podemos até reconhecer isso, que a palavra espiritismo é usada como sendo a doutrina codificada por ele, embora não fosse dele, ele faz questão de reconhecer isso e de demonstrar isso várias vezes. Não é uma doutrina dele, é dos espíritos, mas foi uma doutrina codificada por ele. Ele foi um instrumento humano que recebeu
esses dados, essas informações. A doutrina espírita é uma doutrina codificada por ele, ensinada pelos espíritos e que aparece no século XIX para estudar esses fenômenos, para lidar com esses fenômenos, para entender os fenômenos espirituais, as relações do mundo espiritual com o mundo material e toda a consequência filosófica, ética, moral, religiosa a partir de então, desse fenômeno espiritual mediúnico transmitido pelos espíritos através de ensinos filosóficos. Ensinos filosóficos, repito, que vai produzir consequências ético-morais religiosas. Então, o espiritismo é essa doutrina que aparece a partir de então e antes não havia espiritismo nesse sentido, no sentido doutrinário, no sentido de uma doutrina. Não havia. Por outro lado, em alguns momentos da obra kardeciana, Kardec vai dizer assim, o espiritismo está no ar. Ele diz isso, né? Ou então, o espiritismo está presente em todos os momentos da história. O espiritismo pode ser encontrado nas mais antigas civilizações. Ele diz isso. O espiritismo remonta à antiguidade. O que é que Kardec quer dizer com isso? Nesses momentos, ele está definindo o espiritismo como sinônimo de conjunto dessas ideias. Essas ideias que ele, na doutrina espírita, isso é, nas obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, essas ideias que ele codifica, ou seja, que ele coloca um código doutrinário, um código pedagógico, que ele explica e ele apresenta de uma maneira cronológica, numa ordem lógica, numa ordem pedagógica. Essas ideias que ele organiza na obra espírita estão presentes e espalhadas ao longo da história da humanidade. Sábios e santos, missionários e avatares, ao longo dos tempos, meditando profundamente, elevando o pensamento às esferas espirituais superiores, ou mergulhando no seu mundo íntimo, que aliás é a mesma coisa, mergulhando no seu mundo íntimo e sintonizando com as esferas transcendentes, conseguiu recolher do plano espiritual e captar as grandes verdades espirituais que estão hoje na doutrina espírita. O que o espiritismo fez foi organizar de maneira sistemática, tirar os excessos, eliminar superstições e os equívocos, porque muitos desses missionários recebiam grandes verdades espirituais e misturava com seus preconceitos, com as suas paixões, com a sua visão de mundo, com a cultura da época. O que o espiritismo faz é isso. Então, quando Kardec fala que o espiritismo, de vez em quando ele fala isso, que o espiritismo está na antiguidade, está em outras culturas, ele quer dizer que as ideias que organizam aquilo que a gente chama de doutrina espírita sempre existiram. E não é patrimônio exclusivo nosso. Não é uma coisa só nossa. Porque se fazem parte das leis da natureza, o mundo espiritual também faz parte da natureza. Se faz parte das leis divinas, as leis estabelecidas pelo Criador, se o mundo espiritual e esses conceitos são realidades verdadeiras, ou seja, leis que regem a vida, leis que regem o cosmo, não é domínio de uma religião específica nem de uma doutrina. É uma lei. E como a lei de Deus está presente, quem quiser acessar, consegue captar. O espiritismo mastiga isso e facilita isso para a gente. Mas sempre esteve acessível o mundo espiritual para as pessoas, para aqueles que se interessavam em mergulhar nele, em tentar entendê-lo, em tentar decifrá-lo. E é isso que ele fala das ideias espíritas. Quando ele examina em o Evangelho segundo o Espiritismo as ideias cristãs, ele vai dizer que as ideias cristãs também aparecem ali e acolá, mesmo antes de Jesus vir à Terra. Mesmo antes de Jesus vir à Terra, as ideias que ele mais tarde apresentaria apareceriam de maneira mais pálida, de maneira mais imperfeita, de maneira mais limitada, de uma forma mais imprecisa, mas aparece aqui e acolá, inclusive através de grandes religiões, de grandes sistemas filosóficos. Essas ideias apareceram, essas ideias foram transmitidas, essas ideias são arquétipos também. Olha só. Então, as ideias cristãs também. E, aliás, Allan Kardec vai dizer que as ideias espíritas
são as ideias cristãs. Não há diferença. As ideias espíritas e as ideias cristãs são iguais, são idênticas. O que o Espiritismo faz é explicar e divulgar as ideias cristãs. A moral espírita, diz Allan Kardec, é a mesma moral que está no Evangelho de Jesus. É a mesma moral cristã. Por essa razão que o Evangelho segundo o Espiritismo foi estabelecido. Porque os espíritos disseram isso a Allan Kardec, que a moral cristã é a mais elevada. Não a moral cristã no sentido de igreja medieval, tá? E de doutrina que se estabeleceu após a morte de Jesus, doutrina que se estruturou em função daquele cristianismo, derivada daquele cristianismo original. Não estou falando desse cristianismo medieval, desse cristianismo institucional. Eu estou me referindo às ideias cristãs, que foram aquelas que foram vividas por Jesus e pelos seus discípulos diretos, que a gente chama de cristianismo primitivo. Tá? Essas ideias cristãs são as mesmas da moral espírita. São os mesmos princípios fundamentais que estão nos códigos hoje da doutrina espírita. E elas sempre estiveram na humanidade. Sempre estiveram presentes. Jesus chega a dizer em determinado momento: eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Que ovelhas são essas que não são desse rebanho? Será que não seriam os hinduístas? Os budistas? Os orientais? Aqueles que não faziam parte daquela cultura judaica naquele momento? Ovelhas que não são do seu rebanho. Que ideia bonita. Que coisa interessante. Que ensinamento interessantíssimo. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Isso é para a gente meditar, para a gente refletir. Né? E Kardec, ao longo da obra espírita, ele deixa claro isso. Que o objetivo da doutrina espírita é trazer de uma maneira mais explicada as ideias que já estão lá no Evangelho de Jesus, que já estão presentes no discurso e na vida do Cristo. Essas ideias ali aparecem. E que o objetivo da doutrina espírita era divulgá-las, era trazê-las e explicá-las em profundidade, porque na época de Jesus nem sempre aquilo ficava claro. Ora, Emmanuel, na obra Caminho da Luz, por Chico Xavier, vai dizer uma coisa interessantíssima. Ele vai dizer o seguinte, que todas as religiões da Terra tinham o perfume do Cristo. Tinham o DNA dele. É por isso, diz Emmanuel, que quando a gente examina as grandes propostas espirituais do mundo, tem alguma coisa que lembra Jesus. Tem algo que, mesmo de maneira imperfeita, lembra Jesus. Se Jesus é o guia e modelo da humanidade, e Emmanuel vai adicionar ainda mais, e isso Leon Denis também falou antes de Emmanuel, que Jesus é o construtor do planeta Terra, é o governador do planeta Terra. Emmanuel, nessa obra Caminho da Luz, vai inclusive explicar como se deu isso. Jesus como sendo aquele espírito designado por Deus a estar acompanhando o processo evolutivo da Terra desde os seus primórdios. Ele é o governador do orbe, governador do planeta. Todo espírito missionário que reencarnou sob as bênçãos dele. Recebeu a bênção dele e a autorização dele. Todos aqueles que vieram à Terra vieram para divulgar os seus ensinos, ou aqueles que vieram antes, nosso tema, para preparar a sua chegada. Para preparar a cultura, as ideias, as mentes e corações para a sua chegada. Que é o caso, por exemplo, de Sócrates e Platão, mas também de outros. Se a gente examina, por exemplo, Forri, Hermes Trismegisto, Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, veremos em muitas dessas lições de compaixão, de nobreza, de virtude, de interiorização, de meditação, muitas delas que lembram mais tarde Jesus. Não com a mesma grandeza, talvez, de um Sermão da Montanha, não com a mesma força de uma Maia aos inimigos, não com a mesma pujança do exemplo que ele deu, mas estão ali, sementes que lembram. Por quê? Porque se o planeta tem o DNA dele, tem a marca registrada dele,
ele como governador espiritual do planeta, o planeta tem o DNA dele, esses espíritos missionários a reencarnar, é claro que sofreram influência dele, receberam contribuição dele e a autorização dele para vir ao planeta. Isso é tão interessante que Emmanuel vai dizer o seguinte, que quando a Terra esperava a vinda dele, não era apenas em Israel e não foi apenas na antiga Palestina que os profetas profetizaram a vinda de um Messias. Emmanuel vai dizer que se nós olharmos para a cultura de todos os povos da antiguidade, todas as culturas, mesmo aquelas mais orientais, vamos encontrar sempre escritos ou tradições ou tradição oral, manifestações a respeito da chegada de alguém. A respeito de alguém que era aguardado, alguém que é especial e que estava sendo aguardado. E Emmanuel vai dizer, é por isso, por essa razão, que se fala no mito do herói. Olha só, os mitólogos, os psicanalistas falam sobre o mito do herói, né? Tem inclusive um autor muito conhecido que foi amigo de Freud e de Jung, o Dr. Joseph Campbell, que é um dos maiores mitólogos de todos os tempos, mitólogo norte-americano, que dedicou mais de 40 anos ao estudo do mito do herói. Percebeu que há um mito, há um conto, né, que está presente de diferentes... Os contos mudam, a história muda, mas o tema é o mesmo, o mito do herói. Que hoje povoou, por exemplo, hoje, não apenas hoje, mas no passado também, sempre povoou a mente infantil. Daí a ideia dos desenhos animados do passado, né? O super-herói, ainda hoje super-herói que luta para salvar a humanidade está perdida, né? Tá contaminada, sei lá, com alien, ou com seres predadores, destrutivos, e tem um super-herói lá que vai redimir a humanidade, que vai salvar a humanidade, às vezes dando a própria vida para salvar a humanidade. Isso está presente nos desenhos aí das grandes empresas de desenho animado, né? Está presente em figuras como Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Super-Homem, essas histórias conhecidas da cinematografia, né? Das histórias em quadrinhos e assim por diante. E Joseph Campbell estudou muito sobre esse mito do herói. Esse mito do herói que está presente em todas as culturas, há fábulas, há contos, as parábolas, há ensino sobre esse mito do herói. O que Joseph Campbell não conseguiu perceber, não conseguiu detectar totalmente, é que esse mito do herói tinha uma causa que era espiritual. Esse mito do herói era a intuição a respeito de Jesus. O herói dessas fábulas é Jesus. É o herói que vem salvar a humanidade, inclusive dando a própria vida. Que vem redimir a humanidade combatendo o mal. Mas não combatendo o mal através das lutas, como é o caso dos desenhos animados. Porque essas lutas são simbólicas, são lutas internas. Jesus representa aquele que veio, de alguma forma, colaborar com a nossa iluminação, veio nos redimir através da luta que ele convida a gente a fazer no nosso campo interior. A luta do bem e do mal, arquétipos que estão dentro de nós, em nosso inconsciente coletivo. Então, note só que coisa interessante, a ponto de Emmanuel falar isso. Falar a respeito do mito do herói, que era a intuição a respeito dele. Porque a atmosfera espiritual do planeta está impregnado com o DNA dele. E missionários dele, reencarnaram sempre ao longo dos tempos. Depois dele, para continuar, desenvolver e ampliar a sua mensagem. Antes dele, para preparar a terra a fim de que ele chegasse. Para preparar as mentes e corações, a cultura da época para a sua chegada. Para que as suas ideias fossem melhor assimiladas, para que o ser humano tivesse uma maturidade melhor para assimilar a respeito dessas notáveis contribuições. Né? Os intelectuais materialistas olham para a Grécia e olham para o cristianismo e pensam em algo separado, né? Quem estuda filosofia sabe, os gregos, porque os gregos, e aí o cristianismo. E por cristianismo eles entendem a Idade Média. Então, os gregos eram livre pensamento, discussão na praça, na ágora, e assim por diante. E cristianismo é o quê? Cristianismo é Idade Média, dogma, não tem mais livre discussão, livre pensamento, agora é o dogma. E aí o que é que os intelectuais
os estudiosos da academia, das universidades fazem, colocam como temas distintos e diferentes e antagônicos. A Grécia, cultura maravilhosa que nos fascina até hoje, e cristianismo, que é o quê? Teologia medieval e assim por diante, então são diferentes. Mas a verdade é que Sócrates e Platão, como tantos outros missionários que reencarnaram na Grécia, especialmente no século V de Péricles, o grande político Péricles, que é um desses missionários também que veio à Terra naquele momento, são, na verdade, espíritos enviados por ele, missionários dele. Assim como Buda, oriental, mas que era missionário dele, era embaixador dele, era funcionário de Jesus. Sócrates e Platão também. Então a gente diferencia, mas para o mundo espiritual as coisas estão conectadas. E que espíritos notáveis na época da Grécia, né? Se a gente for ver as obras de arte, a cultura, os grandes intelectos, não apenas Sócrates e Platão, antes dele, os sofistas, os grandes pensadores, espíritos notáveis, né? Gregos que eram matemáticos, como Tales de Mileto, como Pitágoras e tantos outros, né? Alguns que não eram gregos, mas que viveram na Grécia, como Hipátia de Alexandria, como tantos outros aí, notáveis pensadores intelectuais, Anaxágora, Anaxímedre, Heráclito, Parmênides e tantos outros que contribuíram com tanta coisa, com tanta visão, né? Calculando a circunferência da Terra, como é que eles sabiam naquela época, fazendo o Partenon, que até hoje nos fascina a história do Partenon, né? Onde inclusive tinha menções ali de cálculos matemáticos a respeito da circunferência da Terra, da linha do Equador, como é que eles tinham noção daquilo, como é que eles faziam esses cálculos, né? Ou então as obras de arte maravilhosas, como de um Fídias, especialmente de Fídias, mas outros que tanto embelezaram a cultura com seus pensamentos, os grandes pensadores, né? E a gente fica pensando, que maravilha. E aí quando a gente vê, por exemplo, os grandes artistas do Renascimento, lembrem do Renascimento, aí já Idade Média, já caminhando ali pós-Idade Média, né? A gente viu uma elite de pensadores, né? Da Vinci, Botticelli, Rafael Sanzio e assim por diante. Sabe o que os autores dizem? O Renascimento italiano, o Renascimento. Olha o que os estudiosos falam, olha o que os autores da academia, das universidades dizem. O Renascimento, Renascimento italiano, né? Nas artes, na pintura e assim por diante, na verdade, uma espécie de ressurreição ou resgate dos valores estéticos na arquitetura, na pintura, né? nas estruturas, da beleza grega, né? Agora no mundo medieval, incorporado agora no mundo medieval e no mundo cristão. Afinal, esses autores que eu citei, Rafael Sanzio, Michelangelo e assim por diante, produziram esculturas e pinturas no estilo grego, mas cuja temática era cristã, cuja temática era o Evangelho, era a Bíblia. Veja Michelangelo, veja Da Vinci, veja Rafael Sanzio, Botticelli, esses todos. E aí falam do Renascimento italiano como um renascimento daquela beleza grega que havia sido esquecida na Idade Média, agora dentro dos valores cristãos. O que esses estudiosos não sabem é que aqueles espíritos que se reencarnaram como Da Vinci, como Rafael, como esses todos que eu citei aqui, eram os antigos Fídias, eram os antigos pensadores como Leucipo, Lucrécio, Demócrito na Grécia. Eram aqueles espíritos que estavam na Grécia e agora reencarnaram na Idade Média, reencarnaram naquele momento da Renascença. Então, na verdade, eram uma elite de pensadores e de espíritos notáveis que voltaram, que reencarnaram. Mas veja como as coisas estão interligadas em termos espirituais. Mas Sócrates e Platão. O que é que o texto de Allan Kardec fala pra gente? O texto de Allan Kardec vai dizer que Sócrates e Platão, nos seus ensinos, e Kardec demonstra, já ensinavam coisas que Jesus vai apresentar de maneira especial, de uma maneira assim de alto nível, com uma profundidade, e vai desenvolver, inclusive, e que mais tarde o Espiritismo também vai ensinar essas mesmas coisas e vai aprofundar e vai desenvolver. Aprofundar e desenvolver, porque na época não dava para aprofundar e desenvolver. Então, por exemplo, Sócrates e Platão, e tem vários trechos que Kardec coloca, fala sobre imortalidade da alma.
que é um conceito básico da doutrina cristã e também da doutrina espírita. Sócrates e Platão falam da reencarnação, da transmigração das almas, da volta do mundo das ideias para o mundo dos sentidos, né? E assim por diante, né? Assim como o mito da caverna de Platão, que é soltar as algemas e se iluminar na sabedoria. Essa parábola pode ser entendida de diversas formas, né? Parábola de Platão, né? Ensinada possivelmente por Sócrates, né? Por exemplo, a ideia de evolução espiritual está presente. Se tem reencarnação, tem evolução, tem melhoramento. A ideia está presente de evolução, aquele que não conseguiu se libertar das sombras e que volta para o mundo das ideias, tem que mergulhar novamente no mundo dos sentidos para continuar o seu aprimoramento. Está presente nas teses platônicas e socrático-platônicos, né? A ideia de melhoramento moral. A ideia de melhoramento moral é uma ideia presente, uma ideia recorrente, uma ideia muito colocada, muito clara nas obras de Platão e também na boca de Sócrates, a ideia de melhoramento moral, de cultivo das virtudes, de reforma do comportamento, né, de educação a respeito dos valores nobres, da nobreza, das virtudes, a fim de eliminar os vícios, colocando as virtudes no lugar. Então, melhoramento moral. Autoconhecimento está presente em Sócrates, está presente em Platão, a necessidade de se conhecer, que está presente também no cristianismo, né? O reino de Deus está dentro de vós, né? É necessário mergulhar para dentro. E também o Espiritismo coloca isso nas suas várias obras sobre a necessidade de autoconhecimento como sendo base fundamental da mudança efetiva e verdadeira para melhor. Somente através do autoconhecimento eu me melhoro. Eu não posso melhorar algo que eu não conheço. Eu não posso reformar uma casa que eu não sei nem qual é essa casa. Eu não posso reformar um mundo íntimo que eu não conheço qual é. Que material ele me oferece. Eu só posso mudar aquilo que eu sei, o que é que eu preciso mudar. E aquilo que tem para ser mudado. Aquilo que não tem para ser incluído. E aquilo que tem e que precisa ser ou eliminado ou modificado. Então, isso é importante, está presente nas teses tanto cristãs, nas ideias cristãs e nas ideias espíritas. É interessante porque Kardec diz assim, precursores da ideia cristã. Não é que Sócrates e Platão eram cristãos ou falavam sobre o cristianismo. O cristianismo vai chegar depois. Eles falavam coisas que eram também coisas típicas da filosofia grega, algumas coisas típicas da cultura grega, tá? Mas muitas ideias de Sócrates e Platão são ideias, não é que são o cristianismo, mas são ideias semelhantes àquelas que Jesus mais tarde viria a ensinar, né? Então essas ideias aparecem ali. Por exemplo, quer ver outra ideia? A ideia dos anjos da guarda. A doutrina dos anjos da guarda é uma doutrina muito repetida ao longo de várias tradições. A ideia de que nós temos anjos tutelares, anjos da guarda, então está presente no judaísmo, na tradição judaica, né, os anjos do Senhor, etc. Está presente no cristianismo, no evangelho, está presente na doutrina espírita, a ideia do anjo guardião, do mentor espiritual, do guia espiritual. E também está presente na ideia de Sócrates e Platão. Sócrates conversava com seu daimonion, demônio, expressão que na época da Grécia significava anjo tutelar, espírito guia, espírito bom, anjo responsável pelo sujeito, né? Em cujos momentos Sócrates era inspirado, né? Mais tarde essa palavra daimon sofreu uma mudança, uma corrupção, uma corruptela de significado, passando a caracterizar entidade perversa, entidade má, anjo mau, mas não era a acepção original, não era a significação, a semântica inicial da palavra daimon, daimonion, né? Demônio, era anjo da guarda. Havia os demônios lares, daimon lares, que eram o quê? Os anjos, os espíritos responsáveis pelos lares, pelas famílias e assim por diante. Então, veja quanta coisa, quantas ideias, e Kardec vai dizendo lá, né? Tantas ideias ali que Sócrates e Platão, Sócrates através de Platão e o próprio Platão divulgaram e ensinaram nas suas obras, Fédon, Diálogos, o Banquete e tantos outros que ensinaram e que tem a ver com a doutrina de Jesus, que em Jesus vai reaparecer essas ideias agora
numa versão ainda mais elevada, numa versão ainda mais purificada. Essas ideias aparecem com um caráter sublimado, com um caráter mais transcendente, mais elevado. Essas ideias aparecem em Jesus, e o Espiritismo mais tarde vai explicar essas ideias, que nem todas elas foram entendidas na época de Jesus. Tudo isso para dizer que Sócrates e Platão, não é que era só Sócrates e Platão, tá? Houve muitos missionários do Cristo, preparando a cultura de todas as épocas para a chegada de... Inclusive os grandes profetas, Moisés, Isaías, que prepararam a cultura e a mentalidade, né, para a chegada de Jesus. Mas Sócrates e Platão sintetizam isso mais contundentemente, porque a coletânea dos ensinos dele se assemelham demais. Tem uma semelhança bastante contundente na forma de se expressar, na forma de colocar. Né? E claro, Sócrates e Platão também representam toda uma cultura que influenciou o mundo inteiro. A cultura grega, no apogeu da Grécia, especialmente no século V de Pégues, era uma cultura que era uma potência central no mundo. A Grécia influenciava o mundo inteiro. O idioma internacional, o idioma universal, era o idioma grego. Era o idioma grego. Aquilo semelhante ao que é o inglês hoje era o grego. Então isso tinha um caráter, portanto tinha uma missão também. A Grécia tinha uma missão espiritual, como Israel teve a sua missão. Né? E que teve seus fracassos, segundo a visão espiritual, segundo o que os espíritos dizem. Né? Como toda nação, todo país tem a sua missão, tá? Toda nacionalidade tem a sua missão específica, nem sempre cumpre direito, mas tem a sua missão específica. Ora, então nós temos aí a preparação da chegada de Jesus na Terra através de Sócrates e Platão, porque a partir de Sócrates e Platão, e naquela cultura, essas ideias vão ser popularizadas, vão ser difundidas, não apenas a mitologia grega, a tragédia grega, a comédia grega, o teatro grego, mas também as ideias de Sócrates e Platão, que reencarnaram na Grécia, não por acaso, para que a doutrina socrático-platônica se espalhasse e as ideias sobre a alma, sobre espiritualidade ficasse mais fácil para que Jesus pudesse ensinar aquilo que ensinou. A coisa é tão séria que quando a gente olha, por exemplo, para detalhes dessa programação espiritual, a gente percebe que mesmo esses detalhes foram organizados. Inclusive uma providência divina e uma arquitetura, uma engenharia espiritual em setores e em aspectos humanos que a gente não acha, que a gente não imagina que tem uma engenharia espiritual por detrás, que tem uma providência divina por detrás. Há uma mensagem, inclusive, de Joana de Ângeles, chamada justamente isso, providência divina, está na obra Nascente de Bênçãos, que ela fala sobre isso. Ela vai dizer mais ou menos o seguinte, que quando a Grécia começava a receber esses espíritos notáveis, começou a receber essa organização do mundo espiritual, quem surge é Alexandre Magno da Macedônia. Esse espírito belicoso, esse espírito conquistador, esse espírito que é um grande estrategista militar. E esse espírito acaba conquistando o mundo para a Grécia, anexa o mundo ao mundo grego. E através dessas conquistas de terra, conquista de território e desse espírito belicoso, dessa habilidade para a guerra, essa habilidade militar, ele foi, de alguma forma, organizando ali, sem se dar conta. Não é que o mundo espiritual estava a favor de guerra, de morte, etc., mas era natural naquele estágio evolutivo. Sem se dar conta, ele estava sendo instrumento da providência divina para anexar o mundo ao mundo grego, a fim de contribuir mais tarde, para que mais tarde, quando Sócrates e Platão reencarnassem, a doutrina socrático-platônica pudesse ser divulgada na Grécia e espalhada e alcançada um mundo maior. Tivesse um poder de amplificação, tivesse uma amplitude maior, um alcance maior. Então, sem saber, sem se dar conta, Alexandre Magno da Macedônia estava sendo instrumento da providência divina para facilitar mais tarde a divulgação das ideias socrático-platônicas.
Mais tarde, olha o que Joana de Ângeles fala. Mais tarde, esse espírito reencarna anos depois, quando a doutrina de Jesus não foi, muitas vezes recebeu muito mais combate e resistência no espírito orgulhoso de Israel e foi muito mais melhor assimilado em Roma, na Roma que Paulo esteve, que foi assassinado pelo Império Romano, e apesar das grandes perseguições romanas em relação ao cristianismo, a doutrina cristã acabou se estabelecendo, acabou ficando ali, os mártires e assim por diante, e acabou se tornando uma doutrina aceita socialmente, inclusive uma doutrina autorizada pelo Estado, pelos imperadores de Roma. Mais tarde, né, após o período das perseguições, diz Joana de Ângeles que antes disso, no entanto, quando a gente examina a vida de Júlio César, Joana vai dizer, é Alexandre Magno de volta. Júlio César conquista o mundo e submete o mundo a Roma. E aquele império romano que se tornaria, depois do Império Grego, o grande império do mundo, apogeu, que conquistaria tudo, que imporia, que estabeleceria o latim como idioma internacional, facilitaria que a mensagem de Jesus alcançasse maior quantidade de corações. Mesmo um cristianismo deformado, mesmo um cristianismo deturpado, mesmo a doutrina cristã adulterada, mas ainda assim a mensagem pura do evangelho estava ali e estava alcançando uma quantidade de corações maior. Sem perceber, Júlio César foi instrumento da providência divina para que o latim fosse divulgado e que para mais tarde a doutrina cristã pudesse ser maior difundida, ser mais vulgarizada, popularizada, socializada. Séculos depois, olha só que interessante, séculos depois, esse sujeito, esse espírito reencarna como Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte vai receber mais uma tarefa. Quem conhece a mensagem de Humberto de Campos Espírito por Chico Xavier, mensagem chamada Kardec Napoleão, está em uma das obras dele, se não me falha a memória, Cartas e Crônicas, ou Crônicas Além da Morte, uma coisa assim, vai saber. Napoleão Bonaparte recebe mais uma vez a tarefa, veja que espírito, né? De organizar a Europa com o poder dele para que o francês pudesse ser melhor divulgado e se tornasse o idioma de comunicação como se tornou. O francês, algumas pessoas devem lembrar, né, no começo do século XX, até metade do século XX, a gente tinha o francês como segundo idioma, como idioma universal, depois do idioma local, do idioma do próprio país, se falava francês muito mais do que o inglês. E Napoleão anexa os estados europeus à França, e mais tarde erra na sua missão, fracassa na sua missão, diz Humberto de Campos, mas não deixou de ser um instrumento da providência divina para facilitar a tarefa de Allan Kardec, para que a doutrina espírita do solo francês pudesse ser melhor divulgada e chegasse com um potencial maior de ação e chegasse com um poder maior de comunicação e de alcance a outras nações mais facilmente, pudesse ser assimilada mais facilmente, dado o idioma francês, para outros idiomas, para outros locais, para outras nacionalidades. Ou seja, que a divulgação da doutrina espírita pudesse ser facilitada. Pudesse ser facilitada em todos os sentidos considerados. E Napoleão Bonaparte, mesmo fracassando em sua missão, sem o saber, foi também um instrumento da providência divina. Veja que coisa, que situação interessante, quanta coisa interessante a gente aqui debatendo. Sócrates e Platão representam, portanto, essas ideias autorizadas pelo Cristo de ir trabalhando as mentes humanas, ir trabalhando a maturidade espiritual da criatura. Afinal, na época de Sócrates e Platão, as pessoas estavam muito infantis do ponto de vista espiritual e também intelectual, trabalhando o intelecto, a espiritualidade das pessoas, para mais tarde Jesus ser aceito. Para mais tarde Jesus ser aceito. O próprio Nietzsche tem uma crítica que me parece uma crítica inadequada, uma crítica que não é uma crítica adequada em relação ao cristianismo, mas a gente tem que dar também aqui dar um pouco de condescendência, dar o desconto, né, como se diz popularmente, dar o desconto para Nietzsche,
Porque o cristianismo que Nietzsche conheceu foi o cristianismo institucional, dogmático, teológico, o cristianismo da intolerância religiosa, o cristianismo que ainda tinha resquícios de inquisição, resquícios de intolerância religiosa. Qual é a frase dele? Ele diz assim, que o cristianismo parece uma filosofia platônica para as massas. Ele diz assim, é um platonismo vulgar para as massas. O aspecto para as massas é verdade, o cristianismo, a doutrina cristã é uma doutrina para todos, para os simples de coração, mas a crítica de Nietzsche é uma crítica mordaz. É como se fosse assim, o platonismo é uma filosofia, a filosofia platônica é uma filosofia sofisticada, uma filosofia cheia de nuances, e o cristianismo é uma espécie de genérico barato. Era a forma como ele tinha para criticar o cristianismo, porque Nietzsche era um grande crítico do cristianismo. Mas a gente tem que dar um desconto a Nietzsche, porque era o cristianismo que ele conheceu. O cristianismo, como eu disse, das igrejas que ele conheceu, dos teólogos, o cristianismo que era intolerante mesmo, que eram as pessoas. Ele não conseguiu separar o cristianismo que era dos teólogos, dos religiosos, do cristianismo original lá de Jesus. Que tem algo de Platão? Tem, mas que vai além da filosofia de Sócrates e Platão em termos de profundidade espiritual, embora fosse simples e acessível a todas as pessoas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que eu falei no início. Emmanuel, quando cita Sócrates, vai dizer que nenhum discípulo chegou ao nível dele. Que Sócrates era um dos ministros de Jesus, ministros diretos de Jesus. Espírito notável, de uma altura espiritual, que Emmanuel vai dizer, nem mesmo Platão compreendeu ele totalmente. Nem mesmo Platão compreendeu Sócrates totalmente. A compreensão de Platão em relação a Sócrates é imperfeita. E é por essa razão, diz Emmanuel, que a gente vê na obra de Platão coisas que não são compatíveis, não se coadunam totalmente com a moral que Sócrates ensinava. Por exemplo, Platão era a favor da escravidão. Entre outras considerações, claro que ele tem muitas coisas interessantes sobre a democracia, sobre as questões políticas, mas ele era a favor da escravidão, ele via a mulher de uma forma inferiorizada, diferente de Sócrates. Muito diferente de Sócrates. Platão era um espírito notável? Era um espírito evoluído? Ele está presente na codificação kardeciana, ele tem uma mensagem, Sócrates tem várias mensagens, mas Platão também tem algumas mensagens, pelo menos uma mensagem eu me lembro aqui, que ele escreve em O Livro dos Espíritos. Espírito notável, evoluído. Mas naquela época ali, embora já fosse evoluído, fosse de escola, era colaborador de Jesus também, mas não tinha a mesma dimensão, a mesma grandeza espiritual do próprio Sócrates. Emmanuel chega a dizer o seguinte, que a elevação de Sócrates foi de tamanha natureza, foi de tamanha nobreza, a ponto de ele chegar próximo do exemplo do Cristo. Que a sua vida moral, a sua obra, chegou a se aproximar, chegou a ficar bem próximo do exemplo que Cristo deu. Que a sua grandeza espiritual chegou a fazer com que ele exemplificasse, que ele colocasse em prática uma vida e uma obra muito próxima da exemplificação de Jesus. Olha só o que Emmanuel fala. E Emmanuel, inclusive, tem um trecho muito bonito que fala de um dos momentos finais da vida de Sócrates, né? Que é quando ele está conversando com a esposa, já está preso, já está enjaulado. Os discípulos tentaram subornar o guarda para ele fugir. E ele vai dizer, mas como? Eu ensino nobreza, eu ensino retidão, eu ensino moral, e vocês estão querendo que eu concorde com o suborno de alguém para eu fugir? Para eu fugir como se eu tivesse feito alguma coisa errada? Eu não fiz. Aí um dos discípulos disse assim, mas você está condenado à morte. E ele disse, mas todos nós estamos condenados à morte. A diferença é o momento. Eu posso morrer, ser condenado à morte e morrer logo. Mas todos estão. Todos estão condenados. Mas você está preso? E ele disse, não. Aqui é apenas limite material.
limite material ao corpo, mas eu não estou preso. Aonde meu pensamento vai, aí estou eu. Preso é aquele que está encarcerado no vício, encarcerado na paixão, porque esse, aonde vai, leva consigo a sua algema, que é o vício, que é a paixão. E Emmanuel conclui dizendo assim, que nos momentos finais, antes de beber a cicuta, que o levaria à morte, condenado a beber a cicuta, a sua esposa chega para ele chorando, né? E diz, você foi condenado à morte. E ele disse, grande novidade, todos nós, ao nascermos, já estamos condenados à morte. É só uma questão de tempo, mas todos nós estamos condenados à morte. E aí, ela chorando diz assim, mas você é inocente. E ele responde para ela, e você queria que eu não fosse inocente? Olha só, você queria que eu não fosse inocente? Como se dissesse para ela, eu estou sendo condenado, sendo uma vítima inocente. Você queria que eu não fosse? Você queria que eu fosse um culpado? Você queria que eu tivesse, né, cometido realmente um erro? Muito melhor ser vítima inocente do que ser culpado de algo. É isso que ele queria dizer. Jesus mais tarde vai desenvolver isso quando fala sobre dar outra face. Sobre devolver o mal com o bem, sobre amar os inimigos. Porque o problema é do outro e não nosso. Então, essa moral vai aparecer na moral do Cristo de maneira mais desenvolvida, mais ampliada, mas as sementes já estão ali. Porque sofreu, a própria proposta socrático-platônica foi uma proposta do mundo espiritual para a Terra que sofreu a influência de Jesus. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de explicar aqui para vocês hoje, que eu gostaria de comentar. Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã, e da doutrina espírita também, antecipou ideias cristãs e espíritas, que afinal são uma e a mesma coisa. Espero que vocês gostem e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.